Seguindo na exposição da carta aos Romanos, Romanos capítulo 11, fomos até o verso 16 semana passada, e hoje, dos versos 16, 17 a 22, será a exposição de mais esse tópico, né, da descrição do apóstolo Paulo. Lembrando que Paulo está construindo, né, ao longo da carta aos Romanos, a relação da igreja da nova aliança, como os judeus eram vistos, como eles tiveram privilégios durante toda a história, como eles foram retirados desses privilégios por conta da rebeldia, da idolatria, como os gentios entraram para tendo esse privilégio, e ao mesmo tempo dizendo, não necessariamente vocês devem destratar os judeus, vocês não podem achar que eles foram de uma vez por todas renegados por Deus, porque é o povo que Deus escolheu. Então sempre haverá um remanescente. E aqui ele vai tratar com todo carinho desses judeus durante o capítulo inteiro, mas agora a fala já não é mais para os judeus em si, agora é uma exortação para os gentios. Ele está falando para as igrejas gentílicas, especificamente, em primeiro lugar, para a igreja de Roma, que já tinha um processo de antissemitismo começando a se desenvolver ali. Muitas vezes os judeus foram maltratados, né, em Roma, por uma visão equivocada do exclusivismo religioso que o judeu tinha, e Paulo está dizendo, cuidado para não incorrerem nesse mesmo erro. Cuidado, crentes de Roma, para que vocês não tenham uma visão errada dos judeus. Eles foram rejeitados por um tempo, porque negaram Cristo, mas eles fazem parte, alguns deles ainda fazem parte da igreja de Cristo, eles não negaram o Senhor. E é plenamente possível, e como nós vimos aqui, acontecerá, muitos outros judeus também vão ser unidos a Cristo. E o que importa é que a verdadeira igreja, ela é formada por judeus e gentios, ambos que creem no único Salvador, o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir desse contexto, nós vamos ler dos versos 17 até o verso 22. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Amém. Vamos orar. Senhor, pelo teu Espírito, nós te pedimos, fala-nos essa noite, ó Deus. Em meio a textos tão complexos como os de Romanos, o Senhor tem sido tão direto, Senhor Deus, aos nossos corações, tão transparente, tão límpido nos últimos domingos. Te pedimos que o Senhor repita essa tua graça mais uma vez hoje. Usa-me, Senhor Deus, como canal teu, como instrumento, arauto do Senhor, para anunciar as gloriosas e grandiosas verdades do teu evangelho, para que nós possamos sair daqui mais uma vez renovados nas nossas forças, e ao mesmo tempo exortados no que diz, no que tange, Senhor Deus, aos nossos erros e aos nossos pecados. É assim que nós oramos, no poder e confiados em Cristo nosso Senhor. Amém. Essa semana, um desses influencers conservadores bem conhecidos, chamado Bernardo Kirchner, que já foi inclusive membro da primeira igreja batista de Londrina, aquela igreja que é parceira nossa aqui no Instituto John Knox, ele é um influenciador católico romano, fala muito sobre política, sobre economia. Nessa área ele é excelente, muito bom de verdade, é algo que vale a pena você ouvir.
mas toda vez que ele vai para a área da teologia é um fracasso. Ele fez uma espécie de reação a um vídeo do pastor Augusto Nicodemos. Então, a primeira parte do vídeo dele é uma fala do pastor Augusto e a segunda parte é uma explicação dele a respeito daquele ponto. No vídeo do pastor Nicodemos, ele está respondendo uma pergunta que foi feita numa caixinha de Instagram, e nessa pergunta a questão era como é que eu vou conseguir identificar uma igreja correta para que eu possa congregar. E a resposta do pastor Augusto, né, uma resposta sucinta, porque é uma resposta de rede social, ele disse: você precisa notar as 3 marcas da verdadeira igreja. São elas: em primeiro lugar, pregação fiel das Escrituras. Em segundo lugar, administração correta dos sacramentos. Em terceiro lugar, o exercício correto da disciplina. Se você achar uma igreja que pregue fielmente, que tenha os sacramentos sendo administrados corretamente e que exerça a disciplina bíblica, aí está uma igreja para você congregar. Então o vídeo volta para Bernardo e ele começa a falar: eu concordo com Nicodemos, ele não o chama de pastor, eu concordo com Nicodemos e reforço que, de fato, essas são 3 marcas da igreja. O problema é que qual pregação é fiel dentro do protestantismo? Vocês têm, segundo os últimos dados, 47.300 denominações catalogadas em todo o mundo. Qual dessas é que tem a fiel interpretação da Escritura? Cada pastor interpreta de maneira equivocada ou diferente um do outro. Segundo, vocês não têm os sacramentos. E aí um erro teológico tremendo. Existe, de fato, alguns que não reconhecem os sacramentos como eles são. Ele diz: os sacramentos, pelo menos os 2 que vocês dizem que sustentam, para vocês não passam de mera encenação. Os irmãos sabem que, segundo os nossos símbolos de fé, os sacramentos do batismo e da Santa Ceia, para nós, protestantes reformados, nunca foram mera encenação. Eles são, na verdade, elementos externos que comprovam algo que aconteceu no nosso coração. Porque esta é a definição de sacramento. É um compromisso fiel, vívido, público, de algo que aconteceu dentro de mim. Então, estes sacramentos têm, de fato, essa conotação para nós protestantes. Não são uma memória apenas do que aconteceu com Cristo, mas existe ali o elemento da presença real e espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo no pão e no vinho, segundo a ordem do próprio Cristo. Eles são presentes. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É uma refeição pactual que traz bênçãos e maldições, ou seja, revela completo desconhecimento a respeito do que os protestantes reformados reconhecem a respeito no que tange aos sacramentos. E, por fim, o exercício da disciplina, que ele disse que na igreja romana é muito mais bem feito, porque tem um único magistério e seguem os cânones da própria igreja, que são cânones antigos e que são respeitados até hoje. Ele, mais uma vez, não reconhece as igrejas reformadas como elas são. A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, tem um código de disciplina. E este código de disciplina, ele rege como se fosse um cânone, um direito eclesiástico que rege todo o processo para que alguém possa ser disciplinado. Então, além de todos esses erros, do ponto de vista teológico, do ponto de vista documental, da Igreja Reformada, ainda tem uma incoerência com o que ele está defendendo. Porque, no final das contas, ele diz ao pastor Augusto que ele deveria voltar para a barca de Pedro, ele diz isso, né, voltar para a verdadeira igreja, porque lá há unidade. Será que há unidade, de fato? E o movimento carismático? E a teologia da libertação? E as inúmeras contradições entre padres? E por que nem sempre o pensamento de um padre é igual ao do outro? Então veja, quando se diz respeito àquilo que nós cremos, não é a cabeça de cada pastor que define o que a igreja crê. A igreja presbiteriana do Brasil não é assim. Nós temos símbolos de fé definidos. Nós temos documentos que regem a igreja. Se alguém não os segue, é outra coisa. Mas a denominação sustenta os seus símbolos de fé desde a Reforma Protestante.
os catecismos, maior e breve, a Confissão de Fé de Westminster, os credos universais, todos eles são reconhecidos como documentos da igreja. Então isso não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, o argumento final é o pior de todos, este da unidade e da tradição. Porque não há unidade lá. Não existe. Esta unidade perfeita não existe em lugar nenhum, por um motivo óbvio. Porque nós somos pecadores. Porque nós temos distinções. E a reforma protestante trouxe uma grande bênção. Que as distinções marginais, elas não sejam tão fortes a ponto de nos desunirem de uma forma que nós não nos reconheçamos mais como irmãos. O fato de um batizar de uma forma e outro de outra, a forma em si, apesar de reconhecer que a forma é algo, de fato, extremamente importante, mas não é aquilo que a fé nos faz ser definidos ou não como cristãos. Então, esse tipo de distinção, ele precisa ser tolerado. Não as distinções centrais da fé, cujas todas estão guardadas pelos símbolos que foram produzidos desde a reforma no século XVI. E depois de pensar em tudo isso, ainda existe o argumento final, que é o argumento da historicidade, da sucessão apostólica, de ser a verdadeira igreja por ser a mais antiga, por ser a verdadeira igreja porque ela descende de Pedro, por ser a verdadeira igreja porque até hoje, nessa sucessão apostólica, eles têm um papa, diga-se de passagem, um papa comunista, que pelos cânones da igreja deveria ser auto-excluído da igreja, porque se é comunista não deveria fazer parte da igreja romana, segundo os próprios cânones da igreja. Então, depois de todas essas incoerências, não faz o menor sentido este argumento de que eles são a primeira igreja, que a igreja romana é a igreja que Cristo deixou. Porque a igreja que Cristo deixou, naturalmente, historicamente falando, se for para usar o argumento do tempo, né, da historicidade, da tradição, esse argumento não está com os romanos, está com os judeus. Eles, de fato, têm os pais. Eles têm os profetas. Eles têm o sistema sacrificial. Foi dado a eles as instituições, as alianças, as promessas. Tudo foi dado aos judeus. E esse argumento do apóstolo Paulo é tão forte, que ele usa para mostrar aos gentios que os gentios não podem desprezar os judeus. Então veja, obviamente o apóstolo Paulo não estava pensando na discussão que eu comecei a tratar de início, não estava pensando em Bernardo Cristo e Augusto Nicodemos, é claro. Mas ele está usando o mesmo argumento, só que da maneira correta. Ora, se é para dizer que veio primeiro, quem veio primeiro foram eles. Eles merecem algum tipo de respeito. Porque a eles foi dado a raiz da nossa fé. A nossa fé, em termos de raiz, não vem do catolicismo romano, mas vem do judaísmo. A nossa religião nada mais é do que a continuidade do velho judaísmo, à luz da nova aliança, à luz da interpretação que Cristo deu. O sistema sacrificial se cumpre nele. As sombras passam porque vem o meio-dia. O sol da justiça chegou. Então todos os ritos, todas as instituições da antiga aliança, elas perdem o sentido porque ganha agora o sentido real das coisas. Quando você tem apontamentos, você tem tipos, sombras, essas coisas têm função até que chega a coisa em si. Para que eu fico olhando para uma sombra se eu posso olhar para a pessoa?
mas a sombra continua sendo da pessoa. O que os judeus têm é sim verdadeira tradição, que não deveria ser deixada de lado. Não é à toa, irmãos, que todos os domingos pela manhã nós iniciamos os nossos serviços a Deus com pregação no Antigo Testamento. Porque nós não desprezamos a nossa tradição, verdadeira tradição. Porque nós não desprezamos os nossos pais, verdadeiros pais. Isso não quer dizer que os nossos pais dos primeiros séculos da era cristã sejam desprezíveis. Mas que por ordem cronológica não são os primeiros. Os primeiros são os profetas, são os patriarcas. Eles é quem tem essa honra. E não o catolicismo romano. Quem tem um papa comunista não pode falar de absolutamente ninguém. Tem que ficar calado e ouvir. Paulo diz o seguinte, capítulo 11, verso 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Ele usa aqui uma analogia, uma imagem, uma comparação fantástica, que evidentemente ele não tirou da cabeça dele na hora, porque todas as vezes que o apóstolo Paulo está explicando um ponto, ele explica este ponto à luz da nova aliança, mas com fundamento no Antigo Testamento. Então, por exemplo, essa ideia de oliveira, você tem alguns textos na Escritura que trazem essa imagem desde o Antigo Testamento se referindo a Israel como antiga igreja. E veja, quando alguém disser assim, a igreja começa em Atos 2, você tem que corrigir e dizer, a igreja é neotestamentária. Sabe por quê? Porque no discurso de Estevão, ele vai se referir a Moisés, e ele diz que Moisés, ele liderava a congregação dos santos. A palavra que foi traduzida por congregação é a palavra eclesia, que na maioria das vezes era traduzida por igreja. Então ele está dizendo, a igreja do Antigo Testamento era liderada por Moisés. Quando eles saíram do Egito, estavam indo para a terra da promessa. Então a igreja ela já estava na Antiga Aliança. A igreja ela já estava desde o Éden. Ali iniciou a igreja. E essa referência que vai ser feita aqui da oliveira, que eu vou explicar daqui a pouco, ela procede do Antigo Testamento. Textos como Salmo 50, 52, por favor, abra comigo. Salmo 52. Verso 8. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Esse é um salmo de Davi. Davi está dizendo, eu sou como a oliveira, porque Davi é rei. E ele está falando representando o povo. Ou seja, Israel é como a oliveira. Este povo é como a oliveira. E ele fala diante de Deus como que representando o próprio povo. A oliveira já era conhecida no livro dos Salmos. Agora, Isaías, capítulo 17. Isaías 17. Verso 6. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. A oliveira vai ser sacudida. Muitos vão cair da oliveira, mas ainda vão ficar alguns rabiscos. Uma profecia, não tenha dúvidas, do que aconteceu lá na época do apóstolo Paulo. Agora no livro de Oséias, Oséias capítulo 14, verso 6.
Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como do Líbano. Mais uma vez, a figura da oliveira. Portanto, o apóstolo Paulo não inventou a analogia que ele vai fazer, voltando lá para Romanos 11, não inventou da mente dele. Ele sabe que assim era tratado o povo de Israel. Havia uma oliveira e ela tinha uma raiz. A raiz é Cristo, obviamente, mas a raiz institucional, a raiz na fé é Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. E essa oliveira foi crescendo. E quem conhece a oliveira sabe que ela consegue alcançar altitudes muito elevadas. E essa oliveira ela foi sacudida e caíram alguns ramos. Aí Paulo vem e diz no verso 17: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos originais. Aí você começa a perceber, existe a figura da oliveira e da oliveira brava. A oliveira brava é a oliveira selvagem, que não foi cuidada, não foi podada. Então, ela cresce e fica muito alta, porém tem um problema, ela não dá fruto. Ela é inútil. É uma árvore muito bonita, porém inútil. Se não dá fruto, não tem utilidade. Esta oliveira brava, ela é a analogia, é a comparação com o povo gentio. Eles podem crescer, mas não dão frutos nenhum. E a oliveira que foi cuidada, tratada, né, por Deus na sua aliança, esta oliveira foi sacudida. Existe uma forma de tratar a oliveira quando ela está com alguma doença, que é você fazer um enxerto. Você pega um ramo bom de uma oliveira que está doente, enxerta aquele ramo e espera-se que aquele ramo bom ele comece a trazer os nutrientes necessários para aquela oliveira que está com problema. Mas jamais alguém ouviu falar de você pegar uma oliveira brava e colocar numa oliveira boa. Você pega uma boa e bota na que está doente. Mas aqui não, o que Deus fez é antinatural. Ele pegou o galho de uma oliveira brava, selvagem, que é inútil, e colocou na oliveira natural. Ninguém esperava isso. Irmãos, às vezes eu fico realmente impressionado com alguns comentários que são feitos a respeito da Escritura. Existe um comentarista chamado, é uma abreviação do nome dele, né, C.H. Dodd, que ele ridiculariza a analogia do apóstolo Paulo. Ele diz que Paulo, por ser um homem urbano, por não conhecer as especificidades, né, do trabalho com uma oliveira, ele fez esse tipo de analogia. Evidentemente que não. Todos os comentaristas ali do período pós-reforma, reforma e pós-reforma, Lutero, Calvino, depois você tem Matthew Henry, tantos outros que são citados. Existe um comentário do livro de Romanos que ele engloba, ele faz uma edição de todos os comentários dos reformadores. Absolutamente todos concordam que a analogia de Paulo está correta. Sabe por quê? Porque a Escritura não é um livro de ciência. A Escritura não está lidando aqui com um manual de como ser um agricultor, como resolver o problema de uma oliveira. Não é isso. A analogia serve a um propósito. E o propósito é que eu entenda o que Deus fez. Não é que eu aprenda como tratar uma oliveira. Ora, se Deus produziu a oliveira, a brava e a oliveira boa, por que eu vou achar que o Deus que tem poder para criar uma oliveira não tem poder também para pegar uma oliveira brava, enxertar na oliveira boa e dar certo? É claro que eu creio. E aí depois, alguns comentaristas mais próximos da gente começam a dizer que existia em Israel, né, foi catalogado isso,
forma de tratar, um manejo com as oliveiras que era feito assim. Em casos muito específicos, você pegava uma oliveira selvagem, brava, e enxertava na oliveira boa, ou seja, era possível até. Mas mesmo que não fosse. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: os gentios eram inúteis, viviam sem Deus no mundo. Mas porque Israel foi rebelde e caiu em idolatria, eu decidi, com o meu próprio plano, para colocar ciúmes nos judeus, a gente já viu isso aqui no capítulo 11, eu sacudi a oliveira, caíram muitos, restaram alguns para que a oliveira se mantivesse viva, e eu decidi agora pegar os inúteis e colocar dentro, né, unido a esse povo, e agora essa oliveira volta a ter vida. Deus faz o inútil útil. Isso é o que fica, nada mais. Pelo poder que o Senhor tem, Ele pode misericordiosamente tomar pessoas como nós, inúteis, pobres, miseráveis, que não serviam para absolutamente nada, e nos colocar na igreja de Cristo, a oliveira. É isso que importa. Nós nascemos no Brasil. Nós não temos ligação absolutamente nenhuma do ponto de vista étnico, de sangue, com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, nós estávamos estranhos às promessas. Nós estávamos fora da aliança. E o Senhor, misericordiosamente, por meio da pregação da palavra, nos incluiu nessa oliveira. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está nos advertindo. Tenham cuidado agora para não se voltar contra a oliveira antiga e tentar pisar nela, porque vocês não são melhores do que eles. Nós não somos melhores do que os judeus. Ele vai explicar isso logo em seguida. Veja, verso 18. Não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ele está lembrando, veja, você não é a árvore em si, você é um ramo enxertado. O ramo enxertado, quando você enxerta, ele não tem vida própria, ele precisa da raiz, da seiva que a raiz manda. Então se lembre que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. Quem é a raiz? A raiz é Abraão. A raiz é o povo judeu. Evidentemente, quem sustenta a raiz é Cristo. Mas é preciso ter o respeito por esse povo. Então ele diz ainda no verso 19: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Veja o tamanho do orgulho. Olha o que Deus fez. Ele tirou o povo judeu e nos colocou. Aí Paulo diz, é verdade. Bem, verdade. Pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Veja agora que Paulo inverte. A pseudo-segurança que nós temos, né, porque fomos enxertados, nós estamos agora tratando os judeus que estavam corroendo a oliveira. Aí diz, mas peraí, lembre, quem sustenta é a raiz, não é você. E segundo, vocês só estão aqui na oliveira porque Deus decidiu, segundo os propósitos dele próprio, sacudir a oliveira, deixar os ramos cair, e vocês entraram. Foi só por conta disso. Pela rebeldia e incredulidade deles, eles foram retirados. E pela fé vocês estão aqui. Ou seja, a única coisa que nos sustenta na igreja é a fé. É a fé. É por isso que no final das contas o que importa é alimentar a fé. Eu não vi toda a aula hoje do presbítero Luciano, mas eu vi um finalzinho. Eu me lembro que nesse finalzinho ele falou assim, que o estereótipo da religião é a religião de aparência. A gente até conversou ali fora, né, sobre um determinado líder religioso que dizia assim,
Eu sinto falta que os irmãos entrem, os jovens, entrem na igreja com a Bíblia debaixo do braço. Agora tem esse negócio de tablet, vocês vêm para cá com tablet. Como é que nós vamos reconhecer os crentes porque não dão mais a paz do Senhor, não andam com a Bíblia debaixo do braço? Quer dizer, não tem nada de caráter envolvido. O negócio é parecer. O que é que parece? O que é que reforça o estereótipo do cristão protestante? É andar com a Bíblia debaixo do braço, vestir paletó e gravata e dar paz do Senhor. Se você fizer isso aí você é reconhecido como cristão. Aí eu lhe pergunto, quem andava com a Bíblia debaixo do braço na época do apóstolo Paulo? Absolutamente ninguém. Porque as cópias que se tinha eram tão poucas que era impossível o cristão andar com a Bíblia debaixo do braço, porque não se tinha. Você vem ter isso aí depois de 1500, quando foi inventada a imprensa. Então esse argumento já vai por água abaixo. A paz do Senhor, onde é que está escrito na Escritura, na Bíblia Sagrada, que é o cumprimento correto a ser feito e que isto é a marca do cristão? Não é. Dar a paz do Senhor, andar com a Bíblia debaixo do braço, coisa dessa natureza, é a religião da aparência. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que o que nos sustenta de fato é a fé. E vocês lembram que Tiago disse que a fé sem obras é morta, ou seja, a fé que não produz frutos é morta. É mentira. Você pode colar a sua Bíblia debaixo do braço, porque na verdade ela não devia estar debaixo do braço. Ela devia estar na sua frente para você ler. Você pode dar a paz do Senhor o dia inteiro. Isso é um mau caráter. Enganador, ladrão. Você pode andar de paletó e gravata. Os advogados andam também. Muitas outras profissões usam paletó e gravata. Isto é o símbolo do cristianismo. Isso é pura bobagem, irmãos. Tolice. O que nos sustenta é aquilo que nós cremos e a forma como isso ganha vida no meu dia a dia. Como eu negocio, se eu negocio de maneira justa, correta. Se eu realmente trato bem as pessoas que trabalham comigo, sejam meus funcionários ou meus colegas. Se eu cuido da minha esposa, se eu tenho um amor pelos meus filhos verdadeiro. É isso que é a marca do cristão. Se eu estou na casa de Deus no domingo, no dia do Senhor, respeitando o dia dele. Essas são marcas do verdadeiro cristão. Não se eu ando com a Bíblia debaixo do braço. O que nos sustenta é a fé, irmãos. E a fé viva. A fé de obras. Do contrário, é só aparência. O alerta do apóstolo Paulo é: tenham cuidado. Tenham cuidado. Porque essa historinha eu já vi. Paulo era judeu. Da tribo de Benjamim. Fariseu de fariseus. Então, assim, se é para ter moral, se é para falar de tradição, ou usando os termos da nossa época, né? Se é para ter lugar de fala, quem tem é ele. Ele tem. Mas ele diz, isso não sustentou os judeus. E se vocês pensam que vão se sustentar com aparência, estão muito enganados. Então ele continua. Verso 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres de outra sorte, também tu serás cortado. Considera, presta atenção. Ele está chamando a atenção, pontuando. Vejam o que aconteceu com eles. Eles são um exemplo. Considera o que Deus fez com eles. Aí ele usa uma palavra para descrever uma ação divina que, segundo os comentaristas, praticamente nunca, né? Henry disse assim, eu não me recordo de nenhum versículo da Bíblia
descrever uma ação divina com essa palavra, severidade. É uma palavra dura, pesada. Se ser severo é você ser muito duro. Aí ele diz, considere a severidade com que ele usou com os judeus. Ora, se os judeus eram um povo escolhido, se eles diziam que era a menina dos olhos, Deus confiou tudo aos judeus. As promessas, as alianças, o sistema sacrificial, a profecia, o sacerdócio, tudo era deles. Se Deus tomou tudo isso deles, se o Senhor pesou a mão sobre os judeus, os expulsando da igreja, mesmo depois de saber quem eles são, o que é que ele vai fazer conosco se nós cairmos no mesmo erro? De todos os textos de Romanos 11, esse é o trecho mais direto e mais simples. Não estou dizendo que ele é um texto simples, é porque perto dos outros se tornou. Prestem atenção, ele está falando aqui para a igreja gentílica. Isso nos inclui. Quando Deus se aproxima de alguém, quando Ele começa a te abençoar, quando Ele te dá uma boa igreja, bons pastores, bom ensino, aquelas marcas, né, que a gente viu, são marcas do bem-estar da igreja, boa pregação, administração correta dos sacramentos, o exercício adequado da disciplina. Você tem tudo isso, você vai se gabando. E você começa a falar para os outros, lá na igreja é isso e aquilo, a minha igreja é melhor. Você começa a falar da igreja como se a igreja fosse superior, todas as pessoas ali fossem, né, praticamente anjos que habitam num determinado lugar da terra. É o passo para a queda. É o último passo para a queda. Nós devemos sim honrar a nossa igreja, amar, defendê-la, sustentá-la. Mas nós devemos lembrar que esta igreja é pecadora. Que esta igreja precisa andar todos os dias aos pés de Cristo. E que a única coisa que nos sustenta na oliveira é a fé genuína que Cristo nos deu. Só tem isso. A única coisa que nos diferencia de quem está lá fora é fé. A única coisa que te diferencia da pessoa que está no pior prostíbulo da cidade agora, adulterando, se prostituindo, a única coisa que nos faz não estar num lugar como esse é porque nós cremos. E esta fé mudou nosso coração. Por isso, não se orgulhem. Não é à toa que a Escritura o tempo todo fala, vigiai. Prestem atenção, cuidado para que vocês não caiam. Quem pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Porque se ele tratou com severidade os judeus, que era o povo dele, o que é que ele pode fazer conosco, irmãos? A igreja romana, ela não pode, ela não tem o direito de se assenhorar desta posição que é dos judeus. Se alguém pode falar de tradição, são eles. Se alguém pode falar que tem os patriarcas originais, são eles. As instituições, o magistério, os símbolos, os ritos, tudo foi confiado a eles. Mas se eles se rebelaram e foram excluídos, como ele não faria com muitos outros? Portanto, a igreja romana não é um exemplo de unidade.
não é um exemplo de verdadeiro magistério. Não é exemplo de disciplina, muito menos. Sacramentos, muitos inventados, não os que Cristo deu. Eles não são exemplo. A tradição genuína do fundamento do cristianismo, não. O verdadeiro fundamento do cristianismo está no Antigo Testamento. E é dos judeus. O que aconteceu com eles foi o que Paulo advertiu. Se ensoberbeceram, se levantaram contra o próprio Senhor. Colocaram sobre a sua cabeça um homem e tiraram Cristo. E agora são apóstatas. A igreja romana é uma igreja apóstata. Como muitas outras, inclusive algumas que professam que são herdeiras da reforma protestante. Não são. A verdadeira igreja de Cristo, ela tem a verdadeira herança. Abraão, Isaque e Jacó. A verdadeira tradição que a Escritura nos legou e o que a verdadeira igreja em todos os tempos seguiu. A salvação somente pela fé. A verdadeira igreja, ela disciplina os seus membros, não os acolhe de qualquer forma. E esta verdadeira igreja é a igreja de Cristo, que está dividida, é verdade, em algumas denominações, mas unida, juntamente com os judeus. Os judeus que deixaram o judaísmo e creram no nosso Senhor Jesus Cristo. E formam o corpo de Cristo. Que tem um só cabeça, o próprio Cristo. Por isso, irmãos, nós devemos sempre dar honra a quem tem verdadeira honra. A honra é do Senhor. E dos servos que Ele resolveu honrar. Devemos ter respeito pelo povo judeu. Orar para que o Senhor converta-os, porque senão a severidade do Senhor pesará sobre eles. E orar também por nós, para que nunca incorramos no mesmo erro que eles cometeram, de negar Cristo. O que nos sustenta nesta verdadeira igreja é a fé no Senhor. Graças a Ele, que Ele nos deu essa fé genuína. Amém. Vamos orar. Nós queremos te louvar, ó Deus, porque a tradição que o Senhor nos deu não é a tradição de homens, mas é a tradição que procede da Tua palavra. Não são os conceitos inventados pelos homens, mas aqueles que foram escritos na Tua lei. Nós reconhecemos que ao longo dos anos o Senhor usou muitos homens para nos trazer o verdadeiro ensino, a doutrina que foi formada ao longo dos séculos. Esta doutrina tem unido a tua igreja por 2000 anos, no que diz respeito à igreja da Nova Aliança. E desde o Éden, quando nós falamos de igreja como um todo. Nós queremos, Senhor Deus, receber as tuas exortações essa noite, com submissão, com temor no coração. Que não nos ensoberbeçamos, porque a única coisa que nos mantém de pé é a fé que o Senhor mesmo nos deu. Nem isto nós temos. Mas queremos te pedir, Senhor, que nos use para pregar a judeus e a gentios, a fim de que a tua igreja seja edificada, porque temos a certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cala a boca dos teus inimigos, Senhor Deus, e honra o teu nome, porque esta oliveira é tua. Cuida dela para que ela cresça e se desenvolva mais e mais. Amém. Nós vamos ficar de pé.